Futebol pernambucano é destaque aqui no nosso Medrado Cast. Rapaz, vamos falar do futebol pernambucano porque vão ter jogos essa semana bem interessantes, bem importantes aí pra gente falar, tá certo? Primeiro vamos ver a classificação da Série B, como é que tá Pernambuco na Série B? Vamos ver como é que tá a classificação da Série B, porque você tem aí o São Bernardo líder, né, com 25 pontos, o Vila Nova segundo com 25, o Sport terceiro com 24, Fortaleza que perdeu ontem assustadoramente para o América Mineiro, que é o lanterna da competição, perdeu por 3-0 dentro do Castelão. Esse futebol é muito impressionante, né, meu? É uma coisa, situação. Como pode? O Novo Horizontino é o quinto, o Criciúma é o sexto e o Náutico é o sétimo, tá na porta do G4 com 20 pontos. Então, os dois pernambucanos da Série B estão ali, estão brigando pela classificação, certo? Sim. Aí a gente tem essa semana 2 jogos importantes. Né? O Sport entra em campo na quinta-feira, mais conhecido como amanhã, né? Enfrenta o time do Atlético Goianiense às 9 da noite lá na Ilha do Retiro. E no sábado o Náutico enfrenta às 7 da noite o time do Vila Nova fora de casa. Né? Essas são as expectativas. Quantos pontos Pernambuco faz aí? Diz aí pra mim, Bel. Vamos lá. 4 pontos. 4 pontos. Pernambuco faz 4 pontos aí. Uhum. Tá, não vou lhe perguntar quem vai ganhar, quem vai empatar não, tá certo? Tudo bom. Veja, a grande expectativa de Pernambuco agora, para Náutico Sport, é a janela de transferências, que vai abrir no dia 20 de julho. Então eu queria debater com você, Bel, a janela de transferência. O Sport tem um meia que está saindo e tem um meia que está chegando, será? Vamos ver vamos falar do Sport agora, vamos lá. Tem aí o elenco do Sport, né? Aí você tem, ó. Vamos pensar na janela, tá? Uhum. Goleiro, Thiago Couto, Raul, Denis e Adriano. Tá bem servido, não precisa mexer aí. Tá ok. Lateral direito, só tem o Matos e o Augusto Pucci. É isso. É uma posição que fica tranquilo você ir com 2 jogadores aí pro restante da temporada. Se tivesse dinheiro, teria um terceiro. Não tem, tá bom aí. Bota o menino da base, pô. Boa, Já, tá bom, pô. outro menino da base aí. Como tá na lateral esquerda, né? Filipinho, Edson Lucas e Rafinha. Isso. Que é o da base. Poder ter um da base aí pra ganhar cancha pro ano que vem. Né? Exato. Zagueiro, Marcelo Aju, Benevenuto, Zé Marques, Patrick e Abraão. Aí precisa de 2, pelo menos. 2 zagueiros? 2 zagueiros. Não traria não. Eu traria no máximo 1. É um titular Porque, pra assim, jogar com o Benevenuto e um reserva confiável. Eu traria um titular. Porque o Zé Marques e o Abraão, eles não dá pra preencher aí numa reserva, dependendo de contra quem pegar, entendeu? Vamos lá, o Sport vai jogar com um time mais fraco, da parte de baixo da tabela. Uhum. Tá suspenso o Marcelo Aju, não tem problema não. Dá pra jogar. Eu tenho um problema com o Abraão. Eu acho que ele é o tipo de jogador que faz o Sport perder ponto, se num dia que precisar dele. Ele entrega. Eu acho que... Ele não entrega, ele entrega. Exato. Entendeu? Exato. Ele não entrega, mas ele entrega. É isso. Deixa de entregar. Depende do conceito da palavra entregar. Exatamente. Né? Aí você vê aí o volante, Zé Gabriel, Dedé, Zé Lucas, Biel, Adriel e Pedro Martins. Aí eu acho que é necessário um primeiro volante pegador. Pronto, eu ia falar exatamente. É porque o Zé Lucas tem jogado de primeiro volante. E ele tem uma... faltou o Fábio Matheus. Faltou o Fábio Matheus aí nesse quadro, bem lembrado, viu Edson? E a característica do Zé Lucas, ele é mais... Eu acho que precisava de uma característica do Zé Gabriel, só que bem melhor que o Zé Gabriel. Pronto, é mais ou menos isso que eu penso para essa posição. Aí vamos pro meio campo, né? O 10. Tá muito claro que o Sport não tem meio campo. Porque, não tem. O Marcos já saiu, né? Aí tem só o Iago Felipe, que não é 10. Não, é isso que eu ia falar. Ele não é 10, ele podia estar, inclusive, no meio dos volantes. Sim. Se quiser botar ele no meio dos volantes, tá entregue. E o Depena que não tem intensidade. Então o Sport não tem 10. Mais do que não tem intensidade, né? Ele é muito irregular. O Depena é extremamente irregular. Acho que esse é o grande problema dele, então por isso Eu acho precisa. que é regular, sabia? Regular no sentido assim, de que... Ele não entrega nada sempre, ele é regular. Entendi. Todo jogo ele entrega a mesma coisa. Não, teve umas vezes que ele entregou uns passezinhos assim que deixava a gente encantado e achando que ele seria realmente esse 10. Um cara que teria capacidade de substituir o Lucas Lima. Mas, assim, não entra na mesma frase, depende do Lucas Lima. A regularidade dele é não entregar. Excepcionalmente, ele faz um jogo espetacular. Isso. Né? Eu me lembro de um goleiro que o Cruzeiro teve, chamado Gomes. O Gomes, ele era regular. Todo jogo ele salvava o Cruzeiro. Mas ele era regular. Cada 3 partidas ele tomava um frango. Aí você que sabe se quer um cara que salva você todo jogo e toma um frango a cada 3 jogos. Justo. Né? Então, assim, o Depena, ele me lembra esse cara. É um cara que não entrega,
mas de vez em quando tem uma partida excepcional. Né? Aquele gol que ele perdeu contra o Fortaleza ficou marcado. Era uma disputa de 3-1 e vir com vantagem maior pro jogo da volta. Exatamente. E o cara não pode perder um gol daquele. Não, precisa de um cara assim. Vamos botar assim nos nomes, né? Um jogador do nível Barleta para posição camisa 10. É mais ou menos isso que para essa posição aí. Atacante, aí tem Yuri Castilho, Isso. Barleta, Micael Lipão, que são da base, Gustavo Maia, tá encostado, Perotti, Cleison, Marlon Douglas e o Zé Roberto tá se recuperando de lesão. E aí? Precisa comprar aí? 2 pontas e um centroavante. Então você tá falando de 3 atacantes, você botou 2 zagueiros, um volante e um meia. Isso. E mais 2 atacantes. 3 atacantes, né? 3 atacantes. Eu iria de 3 atacantes, um meia e um volante. No mínimo. Justo. No mínimo. É bom, acho que é bem por aí. É o que eu colocaria. Beleza, Edson, pode tirar aí. E eu queria saber de você, Bel, o seguinte. Especula-se que o Jean Carlos pode estar vindo para o esporte. Você traria o Jean Carlos para o esporte nesse momento? Eu acho que ele seria... Inclusive, tem a questão do Jean Carlos, né? É Náutico e Sport, uma disputa, até a matéria do Pedro Maranhão no NE45. Eu acho que ele seria mais útil para o esporte hoje do que para o Náutico. O Náutico está muito bem servido na posição de camisa 10. Acho que, inclusive, por mais que o Dodô tenha feito gol de falta, eu acho que o Náutico está com um problema ali de conseguir gols em bolas paradas, né, em jogadas aéreas, e o Jean Carlos poderia ajudar nisso. Mas, no geral, o contexto da posição, o Náutico tem o Dodô e está tranquilo tendo no Dodô. O Sport não tem ninguém para a posição que o Jean Carlos faria, então acho que para o Sport seria uma excelente aquisição nesse momento. Eu acho que não traria ele nem para o esporte e nem para o Náutico, por motivos diferentes. Para o esporte, eu acho que seria um jogador caro. Não sei se o esporte teria condição de investir num meia com o valor que teria que pagar, porque ele quer queira, quer não, é um jogador de Série A. Sim. Né? Talvez fosse melhor trazer 2 jogadores para ter mais intensidade, ter mais qualidade, uma qualidade não, mais gente mesmo, mais número, do que você trazer o Jean Carlos. E para o Náutico, eu acho que a posição do Náutico é de Dodô. Então, se botar ele vai brigar com o Dodô ali, vão criar um processo. Ou ter que um dos dois ir para a ponta, por exemplo. E eu acho que vai prejudicar tanto o Jean Carlos quanto o Dodô ir para a ponta. Então, eu não traria o Jean Carlos nem para o Náutico, nem para o Sport, por 2 motivos diferentes. Eu não traria. Vamos analisar o Náutico agora, porque o Náutico também tem esse dilema de contratar aí na janela. Vamos analisar o Náutico. Você já disse que também não traiu o Jean Carlos para o Náutico. Então agora eu quero ver o elenco do Náutico. O elenco do Náutico tá aí, ó. Muriel, Guruceaga e Arthur, os goleiros. Tudo beleza, né? Não, precisa de goleiro. Lateral direito, Arnaldo, Reginaldo, Matheus Ribeiro e Emanuel. Tem até demais. Precisa mandar a gente embora. Precisa mandar a gente embora aí. Que é outro ponto importante, né? A gente pensa só em contratar, mas não precisa tirar. Precisa mandar o Gustavo Maia embora. Porque não vai usar o Gustavo Maia até o final do campeonato. Justo. E o Náutico também. O Náutico também precisa mandar alguns jogadores que não vai utilizar. Lateral esquerdo, Yuri Silva, Léo Jensen, nem lembrava, só vi quando estava fazendo esse programa. O Luiz Paulo está se recuperando de lesão. Isso. Outra posição que tem que mandar a gente embora. Não, mas o Luiz Paulo não conta, porque ele está recuperando de lesão, tem que ficar. Mas o Léo Jensen... Sim, mas vai ficar com só? Não, precisa contratar. Não, para lateral não, calma. Pô. Precisa, tem outras posições mais carentes. O zagueiro, Betão, Igor Fernandes, Wanderson, Matheus Silva, Gustavo Henrique e o Fagner Alemão se recuperando de lesão. No mínimo 2 zagueiros. Mais 2 zagueiros? Isso. Volante, Samuel, Leonai, Luiz Felipe, Wenderson, Alanzinho, Auremir e Ramon Carvalho. Veja, eu iria um segundo volante ali incontestável, um cara ali que tem uma boa capacidade de passe, que melhora o jogo, assim, aqueles segundo volantão bem classicão mesmo, acho que ajudaria demais o Náutico se tivesse. Quem você mandava embora aí, desses volantes aí? Acho que tem volante demais. Ramon Carvalho. Auremir não se queimou na final do campeonato? Se queimou, mas ele é líder de elenco. Líder? Você quer um coach pro time do Náutico, é isso? Você não quer um jogador, você quer um coach. Elencos precisam de coach líderes. Já tem 2. Tem o Hélio e tem o Guilherme. Mas entre os jogadores precisa de figuras como o Auremir. Então eu entendo a manutenção dele. Meio campo, Dodô, Felipe Cardoso, Felipe Redaeli, que foi o que brigou com o Luiz Felipe, Juninho e Vitinho. O Vitinho já saiu. Né? O Vitinho foi pro futebol português. Não, saiu.
E o Felipe Cardoso eu acho que não serve para o que o Náutico busca na temporada, então eu acho que precisa de um reserva do Dodô. E para não ficar esquisito do que eu falei do Jean Carlos, o Jean Carlos obviamente não seria um reserva do Dodô, né? Precisa de um jogador que seja um pouco mais barato, aí obviamente vai ter uma qualidade abaixo, precisa de um reserva mais confiável pro Dodô. Esse é o ponto. Eu acho que até um reserva com outras características. Isso, exatamente. Porque o Dodô é mais técnico, mais clássico. Pegava um cara que fosse mais brigador, que fosse mais perfeito, mais um meia, né? Acho que seria interessante aí nesse caldeirão do Hélio dos Anjos. E no ataque, Derek, Júnior Todinho, Paulo Sérgio, Felipe Saraiva, Vitor Andrade, Vinícius, Luiz Cláudio, Rosa e Kevin. Luiz Carlos, Rosa e Kevin são meninos da base, então a gente não conta. Tem que ter mais uns 2 atacantes. Primeira coisa, mandava embora Paulo Sérgio e Felipe Saraiva. Aí abre esse espaço. Manda Paulo Sérgio embora. Deixa de ser e ingrato, aí contrata rapaz. Um centroavante, assim, um cara que chegue para resolver o problema de centroavante e mais um ponta. De preferência canhoto, tá? O Náutico tem poucos jogadores canhotos, então um ponta canhoto seria de grande ajuda nesse elenco alvirrubro. Beleza, Edson Júnior. O que o Paulo Sérgio está entregando, você acha que justifica dispensar ele? Tirar o Paulo Sérgio? Você não acha que ele pode ser útil até o final do campeonato, não? Acho difícil. Não vejo as partidas que ele fez nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Não me pareceu ele na mesma página física, no mesmo ponto aí que os adversários. A partida contra o Cuiabá, para mim, ficou muito explícito quanto o Paulo Sérgio estava uns passos atrás dos seus companheiros e também dos seus adversários nessa Série B. Acho que a gente teve um exemplo muito claro ano passado com o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio fez muito poucos jogos ano passado, passou um tempo enorme no DM, só foi 17 partidas ao longo do ano inteiro. Então, eu acho que o Paulo Sérgio, mesmo assim, ele pode contribuir com o Náutico. Talvez não da forma que a gente gostaria, talvez não da forma que a gente queria que ele fizesse. Como ele contribuiu ano passado, ele acabou fazendo o gol do acesso. Né? Pegou o pênalti, foi lá, botou debaixo do braço e fez. Como ele fez o gol com o Guarani nas partidas finais da Série C do ano passado. Então, eu não dispensaria o Paulo Sérgio por conta disso. Eu acho que mesmo sem entregar o que a gente queria, ele pode contribuir com o Náutico esse ano ainda, nessa temporada. Vamos falar do